Pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula vamos falar sobre resistência elétrica. E o que vamos aprender nessa aula? Conceitos de resistência elétrica, as suas aplicações, tanto no dia a dia, que nós usamos na nossa residência, quanto nos circuitos. Continuando a nossa analogia com uma caixa d'água, fazendo analogia junto com a água, né, o fluxo de água, nós podemos verificar que a resistência é a dificuldade da água passar no cano. Por exemplo, você vai ter o cano aqui com uma seção normal e ele dá uma afinada e isso impede o fluxo de água, tá? Ó, resistência é a oposição ao fluxo de elétrons. Ela é como um atrito elétrico que dificulta o fluxo de corrente. Fazendo analogia à água é isso. Você vai ter um cano normal, imagina que ele afina em um determinado ponto, então a água tem mais dificuldade de passar ali. Basicamente, a resistência elétrica ela transforma energia elétrica em energia térmica, né? O que é isso? Ela transforma energia elétrica em calor. Muito utilizado para aquecimento de água. Você pode ligar, você esquenta uma panela, air fry, por exemplo, ela esquenta uma resistência e gira uma ventoinha e joga o ar quente para os alimentos. Aqui o exemplo. Esse aqui é uma resistência de um chuveiro. E basicamente você vai ligar um fio aqui num polo, vai ligar a fase aqui, ó, nesse polo, por exemplo, e o neutro nesse aqui, ou nesse, tá? Um ou outro. Aqui é a temperatura mais quente, né? A temperatura 1, e aqui a temperatura 2. Aqui no caso tem três temperaturas, né? Você vem com a fase aqui, se você liga aqui, tem uma temperatura. Se você liga aqui, tem outra temperatura e nesse para esse tem outra. Vamos entender melhor, calma aí. Vamos começar de novo. Você vai ter aqui alguns casos de resistência. Você pode ligar fase, neutro, fase e neutro. Aí aqui vai dar uma resistência de 25 ohms. A gente vai ver lá mais na frente. A gente pode ligar também, por exemplo, e aí você vai ver se você pegar esse todo, a resistência é maior, né? Porque você está pegando todo, ok? Beleza. Considerando agora que a gente pegue nessa fase aqui, ó, fase, e aqui é o neutro. Esse aqui, eu só vou pegar esse pedaço do circuito. Só esse pedaço. Então, ele vai pegar menor. Então, vamos supor que aqui seja 10. Aqui seja 10 ohms, ok? E existe um intermediário, que é esse cara aqui, que você vai pegar. A fase não vai estar aqui. A fase vai ficar aqui e aqui. Fase e neutro. Ou fase e fase. E esse cara aqui é o 25. É o 20 ohms. Eu estou atribuindo resistências aleatórias, tá? Mas o que eu quero dizer, você vai ter, imagina um resistor aqui, ó, vou fazer um resistor quadrado aqui, onde aqui entra o fio, um fase, e aqui sai, tá? Sai o neutro. Só que esse resistor é um resistor variável. Você pode pegar, o fio tá aqui, ó, do neutro, você pode trazer esse fio para cá ou para cá. Então, onde eu pegar o máximo de material, vai ser o maior número de resistência. A resistência nada mais é do que um material que impede, mas não bloqueia totalmente, mas dificulta a passagem dos elétrons. E como ela funciona? Como eu falei, quando o elétron passa pelo fio, ele gera calor, porque tem muito atrito. Olha aqui, ó, nesse segundo caso aqui, nós podemos ver que a resistência, nesse segundo caso, nós podemos ver que a resistência está incandescente aqui, ó. Por quê? Porque o elétron veio percorrendo por aqui, porque o elétron veio percorrendo nessa direção, aí ele vem passando por aqui e começa a gerar atrito no material. Começa a gerar atrito no material. E esse atrito entre os elétrons e o material começa a liberar calor. Começa a sair calor daqui. Essa é a resistência. Vai passando e vai gerando calor. Ele vai voltar aqui, né? O elétron está percorrendo todo o circuito. Mas para ele percorrer, ele sofre uma resistência muito grande, tá? Vamos ver um pouquinho das aplicações no nosso dia a dia, que a gente às vezes nem percebe, mas é um circuito quase inteiramente resistivo. Temos a cafeteira elétrica, é um exemplo claro. Ela simplesmente esquenta a água, evapora, cai e transforma essa água, né? Esquenta a água, transforma a água em café, joga no café, tá? Ok. Não preciso falar o que a cafeteira faz, mas eu preciso dizer que ela esquenta a água. E é como se fosse uma resistência dessa. Aqui está mergulhado na água. E a água começa a ferver, sobe e cai aqui como
não pode escafriar. Ela tem outra bandeja aqui que também fica esquentando o tempo todo, também é uma resistência. Chuveiro é essa aplicação que nós vimos aqui. Quando você quer um chuveiro muito quente, bota numa posição ou na outra. Quando você muda a posição do chuveiro, né, de mais quente ou mais frio, tem chuveiro que tem 3 temperaturas, tem 2, 4. Quando você muda a temperatura, você está mudando o nível de resistência. Você libera mais ou menos calor e esquenta mais ou menos a água consequentemente. Último exemplo aqui, mas existem diversos outros, é o ferro de passar roupa. Mesma conceito. Resistência, esquenta uma chapa e você transforma isso em calor e passa a roupa, tá? O conceito sempre é o mesmo. Eletricidade passando por um material resistivo, esquentando alguma coisa para gerar algum tipo de trabalho, ok? A fórmula. O que essa fórmula nos diz? R, que é resistência, é igual à resistividade do material. O que é isso? A natureza do material. Materiais mais resistivos, mais condutores. Nós vimos isso nas últimas aulas. E cada material tem a sua resistividade. A gente não vai entrar muito nesse caso aqui, porque isso aí é para fabricantes de materiais. No nosso caso, o material já vem com a resistência. Então a gente só precisa medir o valor da resistência, tá? Mas isso aqui é bom para critério de conhecimento. L, que é o comprimento do condutor, que também é importante, tá? E a área da seção transversal do condutor. Aqui a gente pode deduzir essa fórmula para ficar bem entendido. Vamos lá, resistência a gente já sabe, a gente quer saber resistência. O Rho, que é a resistividade, a gente vai desconsiderar, porque ela depende do material. A gente vai trabalhar, vamos tirar o Rho da jogada, porque para a gente entender os conceitos. O que essa fórmula nos diz? R, que é resistividade, é o comprimento do condutor pela área da seção transversal. O que é a área da seção transversal? Imagina que você está vendo o fio aqui, ó, o fio de frente. Isso aqui é a área da seção transversal. Assim é o comprimento, tá? Então, esse aqui é o L e esse aqui é o A, de frente. O que isso aqui? Isso aqui, imagina que isso aqui seja um fio, tá? Fio de cobre. Porque apesar de fio de cobre ser excelente condutor, ele também tem uma resistência. Todo material, pode ser o condutor que for, ele tem uma resistência da natureza, porque os elétrons estão no condutor, né? Lembra? Os elétrons estão aqui. Então, quando você joga uma tensão aqui, naturalmente ele vai resistir minimamente a passagem desses elétrons. Apesar de facilitar, ele vai ter alguma resistência, porque é da natureza. Os elétrons estão ali, ok? O que você quer dizer? Como a gente falou nas outras aulas, quando você aplica uma força aqui, imagine que esse comprimento aqui seja de 1000 metros, só para a gente ver bem o que a gente está dizendo, o L é igual a 1000. Quanto mais comprido seja o condutor, mais elétrons ele precisa empurrar. Então, maior a resistência que tem esse condutor. Lembra que a gente viu até a sinuca que bate numa bola, vai empurrando as outras? Então, trazendo para esse exemplo, né, é meio grosseiro, mas é o exemplo, você tem umas duas bolinhas aqui, uma do lado da outra. Quando você vem bater nessa aqui para empurrar todas para o lado, essa aqui sai rápido, mas agora se você tiver 1000 bolinhas uma do lado da outra, você precisa de muito mais força, elas fazem muito mais resistência, tá? Então, quanto maior o comprimento, quanto maior o L, maior a resistência. É isso que a fórmula está nos dizendo. Vamos dizer isso. Imagine uma área de 10, tá? Vamos calcular uma resistividade, uma resistência. Aqui. Vamos calcular uma resistência, só para exemplificar. Com uma área de 10, variando só com 100 de comprimento. Então, eu tenho R igual a 10. Corta aqui, sobra 10. Agora, se eu tiver 1000 metros de comprimento, R é igual a 1000 sobre 10. Corta, R igual a 100. Ok? Beleza até aqui? Então, resumindo, maior o comprimento, mantendo a área,
maior a resistência do condutor, tá? Maior a resistência. E ao contrário também faz sentido. Por quê? Porque agora a gente pode voltar no exemplo da água. Olha aqui o exemplo da água no começo da nossa aula. Você concorda aqui, ó? Isso aqui é um cano circular. Você concorda que essa resistência desses dois pontos de 10 centímetros é menor que essa resistência aqui, que é de 1 centímetro? Então, quanto maior a área, mais fácil é o fluxo dos elétrons, da corrente. Logo, quanto maior a área, menor a resistência do condutor, né? Mas isso se aplica a tudo. Se aplica a essa resistência aqui, imagina essa grande aqui. Quanto mais fina, ela seria maior resistência. Ah, o fabricante quer aumentar o poder do calor aqui emitido, eu diminuo essa seção desse ferro. Eu deixo ele mais fino. Ele vai esquentar mais, tá? Esse aqui, ó, olha o caso do chuveiro. É uma resistência pequenininha. Mas por que ele esquenta tanto? Porque o fio é muito fino. Então ele esquenta muito. Ok? Então, beleza. Vamos voltar aqui. Agora vamos dar um exemplo de área. Tá? Mantendo nosso exemplo, vamos fazer um cálculo aqui da área. Vamos calcular um novo R. E nós temos um 100 de largura, de L, de comprimento. E agora nós temos a área de 10, nós já vimos que dá 10. Agora a área de 20. Então isso aqui é igual a 5 ohms. Aumentamos a área. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer o contrário. Se nós temos 100 de comprimento, só que agora ao invés de 20 eu tenho 5, né? Eu tenho 20 de resistência. A resistência fica maior. Logo, a passagem vai ser mais difícil, vai ser mais dificultada. Mantendo o comprimento e mudando a área, muda também a resistência, ok? Vamos falar da simbologia de unidade de medida. Normalmente representado pela letra R, resistência. Não tem muito o que fazer, é o R. Tá? Você vai encontrar muito em fórmula, as fórmulas tudo representa resistência como R. E só a unidade de medida é o ohm, tá? Que é essa letra grega aqui, ó, ohm. Como se comporta a resistência no circuito? A gente chama de circuito resistivo, tá? É um circuito que é basicamente como a gente falou. Ele geralmente, 99% dos casos, é apenas para converter energia elétrica em energia térmica, calor, tá? 100% dos casos. A gente vai precisar medir ele sozinho no circuito. Você vai precisar tirar toda a fonte de tensão e de corrente e a gente vai medir a resistência aqui nesses dois pontos. O instrumento, porque pode ser um multímetro, ele vai dar a resistência para a gente. A gente vai ver mais lá na frente que você vai ter um circuito resistivo com uma fonte de tensão, ok? E a gente consegue calcular a lei de Ohm. Mas isso é um tema para as próximas aulas. Mas basicamente a lei de Ohm faz a relação entre tensão, corrente e resistência. E aí você vai ver que a tensão vai variar em determinados pontos dependendo da posição do resistor ou dependendo da posição ou dependendo do valor da corrente. A gente vai fazer esses cálculos nas próximas aulas, tá? Mas basicamente é isso. Resistência, muito utilizada em residências para transformar energia elétrica em calor, ok? Pessoal, até a próxima aula.